Você acha que conhece tudo sobre De Volta para o Futuro? Então, prepara a máquina do tempo, porque hoje eu vou te mostrar 10 curiosidades tão incríveis que faria até o Dr. Brown dizer Great Scott. Vamos começar! Curiosidade número 1. Michael J. Fox filmava 2 projetos ao mesmo tempo. Michael J. Fox era a escolha original para viver o Marty, mas a série Family Ties não liberava o ator. O resultado, ele aceitou gravar De Volta para o Futuro desde que pudesse fazer os dois juntos. Mas como isso funcionava? Bom, de dia ele filmava a sitcom e das 11 da noite às 5 da manhã ele filmava De Volta para o Futuro. Isso durou 2 meses completos, praticamente sem dormir. Mesmo exausto, ele entregou um personagem icônico. O próprio diretor disse que Michael parecia operar em modo automático e de forma brilhante. Curiosidade número 2. O ator Eric Stoltz interpretou por 6 semanas o Marty McFly. Bom, aqui é uma curiosidade que muita gente ainda não sabe. Eric Stoltz realmente gravou cerca de 6 semanas de cenas inteiras como Marty McFly. Mas havia um problema. Stoltz era dramático demais. Ele não conseguia atingir o tom cômico que o filme precisava. Por exemplo, em uma das cenas, Stoltz fazia uma cara de susto. Ele fazia cara de dor profunda e existencial. Ele funcionava em drama, mas não em comédia sci-fi. E, além disso, ele também não tinha química com o Christopher Lloyd. Ele queria interpretar Marty de forma metódica, quase sombria. A equipe achava que o filme estava ficando sério demais. Bom, qual foi o resultado? Depois de 6 semanas de gravação, os diretores decidiram demitir Stoltz discretamente. Algumas cenas dele ainda aparecem no filme, de costas, porque não dava tempo de refilmar tudo. Curiosidade número 3. O motivo da demissão vazou depois de um incêndio nos arquivos do estúdio. O incêndio foi no Universal Studios Hollywood, em 2008, chamado de Universal Fire. Mais de 40 mil fitas e negativos foram destruídos. Entre elas, estavam as gravações originais de Eric Stoltz como Marty. Isso fez o público descobrir quanto material existia e quanto tempo o ator ficou no papel. Vários funcionários da Universal falaram depois que o filme estava ficando dramático demais, por causa da atuação de Stoltz. Além disso, ele não deixava ninguém chamá-lo de Eric, somente de Marty, porque ele vivia em imersão total. Então sim, o incêndio ajudou a revelar o tamanho do desastre que foram as 6 semanas de filmagem. Curiosidade número 4. O DeLorean quase não existiu no filme. O transporte no roteiro original era uma geladeira. Sim, sério, uma geladeira. Marty usaria uma geladeira como máquina do tempo e ela seria testada dentro de uma instalação nuclear. Só que Spielberg disse, é melhor não incentivar as crianças a entrarem em geladeiras. E assim nasceu o DeLorean, futurista, estranho, mas perfeito. Curiosidade número 5. A cena dos 2 pinheiros. No início do filme, o shopping onde Marty encontra o Doc se chama Twin Pines Mall, ou Shopping 2 Pinheiros. Mas quando Marty volta para 1955, ele atropela e destrói um dos pinheiros. Detalhe simples, né? Só que não. Quando ele retorna para 1985, o shopping aparece com outro nome, Lone Pine Mall, ou Pinheiro Solitário. Ou seja, a viagem no tempo realmente mudou o futuro. E o filme deixa essa pista escondida ali, só para quem realmente presta atenção. Curiosidade número 6. A matemática perfeita da Torre do Relógio. Outra curiosidade muito inteligente em De Volta para o Futuro é a precisão matemática envolvendo a Torre do Relógio. Esse detalhe passa rápido, mas quando você olha com atenção, você percebe como o roteiro amarrou tudo de uma forma brilhante. O relógio que vemos parado em 1985, exatamente às 10h04 da noite, só está naquele horário porque Marty vai voltar para 1955 e participar do momento em que o raio atinge a torre, ou seja, o relógio parou por causa do Marty. Mas o Marty só sabe do horário do raio porque o relógio parou. Isso cria um ciclo perfeito
de causa e efeito, o que os físicos chamam de causalidade circular. Além disso, o próprio filme reforça esse horário várias vezes. A senhora da campanha Salve a Torre do Relógio entrega um panfleto com a data e a hora exata do impacto. E no final, o Doc sincroniza toda a operação com base nesses minutos específicos. Mesmo sendo ficção científica, os cálculos que o Doc menciona, como a energia necessária, a sincronia dos cabos e a velocidade do carro, foram escritos para parecer plausíveis, dando a sensação de que tudo funciona dentro de uma lógica real. É por isso que a Torre do Relógio não é só um cenário icônico, ela é uma peça central do próprio conceito de viagem no tempo do filme. Curiosidade número 7. O relógio do Doc já entrega todo o final do filme. Logo no começo, quando Marty entra na oficina do Doc, existe um relógio de parede com um homem pendurado no ponteiro, exatamente como o Doc fica preso no relógio da torre na cena final. Ou seja, o filme mostra o final nos primeiros minutos. É uma antecipação visual extremamente inteligente e discreta. Curiosidade número 8. A cena da banda Marvin Berry é uma referência escondida ao rock original. Quando Marvin liga para o primo Chuck Berry dizendo "Escuta só esse som", isso não é só uma piada, é uma homenagem à origem do rock. E mais, o ator que toca Marvin treinou guitarra por semanas só para parecer convincente. A música Johnny B. Good foi regravada especialmente para esse filme. Curiosidade número 9. O famoso capacitor de fluxo surgiu de um acidente real. O roteirista Bob Gale contou que a ideia veio quando Zemeckis bateu a cabeça em uma prateleira enquanto trocava lâmpadas em casa. Ele disse que viu as luzes piscarem de um jeito esquisito e pensou que seria engraçado se uma máquina do tempo surgisse assim. Sim, o capacitor de fluxo nasceu de uma pancada na cabeça. Curiosidade número 10. O som do DeLorean viajando no tempo é uma mistura de vários áudios estranhos. O designer de som criou o efeito combinando sons de motores elétricos, ruídos de jatos, ar comprimido e até microfones sendo esfregados em molas de metal. O resultado ficou tão único que até hoje é usado como referência em filmes de sci-fi. Curiosidade extra: a história da cueca Calvin Klein e como ela muda em cada país. Existe um detalhe em De Volta para o Futuro que parece uma piada simples, mas quando você olha de perto, percebe que é bem mais inteligente do que parece. Quando Marty acorda desorientado no quarto da sua futura mãe, Lorraine, ela lê o nome da cueca dele, Calvin Klein. E como nos anos 50 ninguém usava marca estampada na cueca ou na roupa íntima, ela assume que esse é o nome dele. Só que o mais genial vem agora. Essa piada muda completamente dependendo do país onde o filme foi lançado. Nos Estados Unidos funciona porque Calvin Klein era a marca do momento, mas na França ninguém conhecia a marca. Então o nome virou Pierre Cardin. Na Itália virou Levi Strauss. Na Espanha, Pep Jeans. E até na China eles trocaram por uma marca local. Ou seja, o filme foi cuidadoso o bastante para adaptar a mesma piada para cada cultura, em cada país, mantendo o sentido original em todos os países. É um detalhe pequeno, mas revela o quão inteligente e universal De Volta para o Futuro realmente é. E estas foram as 10 curiosidades do filme De Volta para o Futuro. Afinal, filmes grandes sempre escondem curiosidades. Quer uma parte 2 ou quer um top 10 de outro filme? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!